Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre pureza sexual, sobre sexualidade no contexto do evangelho. Ele se torna um tabu para muitas pessoas. No entanto, se nós não buscamos conhecer na palavra o que diz sobre esse assunto, nós não teremos um fundamento para direcionar os nossos atos. Por este motivo, nós estudaremos quais são as verdades de Deus a respeito da impureza sexual e o motivo pelo qual nós devemos ser instruídos nela. Assim nós saberemos como alinhar o nosso comportamento à semelhança de Cristo e impedir que os nossos jovens e adolescentes fiquem expostos a conteúdos que distorcem essa pureza da criação. Quando nós falamos de sexo num contexto de igreja, existem vários tabus e sempre gera uma crisezinha que não deveria existir. Nós não deveríamos ter vergonha de falar sobre isso. Então vou falar sobre mitos e tabus, e também o meu desejo é que você seja capacitado para entender as verdades de Deus e seja capaz de levar essa verdade para outras pessoas, principalmente no contexto de adolescentes e de jovens, que precisa dessas verdades. Então eu vou responder algumas perguntas simples durante essa aula. Como que Deus fez o sexo? O que é sexo no contexto da Bíblia? O que é pureza? O que é masturbação? O que é Deus ver a pornografia? Como nós podemos ter essa pureza sexual de volta? Então nós vamos tentar responder, e no final desses 3 dias você vai estar capacitado para entender aquilo que você viveu e ajudar muitas pessoas a lidar com problemas, dificuldades ou dores e marcas nessa área. A primeira pergunta é: o que é sexo e por que Deus fez o sexo? E o que é impureza? E como nós podemos entender o que é impureza? A primeira coisa, o que é sexo? Sexo na Bíblia, no sentido, não tem nenhuma passagem bíblica o homem fez sexo com a mulher, mas ela tem várias passagens que falam sobre a relação sexual, e é isso que nós vamos ver. A primeira coisa que você tem que entender sobre sexo na Bíblia é que o sexo que Deus fez, a relação que Deus fez, foi entre homem e mulher. Este é um ponto importante para nós possamos entender que ele fez a relação entre homem e mulher, onde a gente estuda a anatomia do corpo do homem e da mulher. Quando nós vemos a beleza que existe na relação sexual, você consegue ver a mão de Deus perfeita nisso. E dentro da igreja, por anos, e muitos cresceram nesse contexto onde o sexo meu Deus, não vamos falar sobre isso. É nojento, é feio, não se fala sobre isso. Então, muitos cresceram vendo a relação sexual como algo errado, nojento, mas depois que se casa, se torna algo lindo. Então, você entra em quase uma crise existencial. Você cresce achando que é algo horrível e num determinado dia, quando casa, se torna lindo. Peraí. Existe muita confusão e é isso que você precisa entender. O sexo é algo lindo, perfeito. Como que Deus fez? É impressionante. E nós não podemos deixar com que venha para dentro da igreja essa imagem deturpada. O que nós precisamos entender é o quando de Deus. Ele fez a relação sexual por um tempo certo, pós-casamento. Então, 2 grandes verdades, ele fez a relação entre homem e mulher e fez a relação para pós-casamento. Como a gente vê na Bíblia,
A gente tem base bíblica também, se alguém vier discutir com você. Uma vez que a união entre homem e mulher foi bem desenvolvida pelo próprio Criador, nós precisamos entender como um ato belo e celebrável, porque é a obra da mão do nosso Criador. Já aconteceu uma história de um casal que por vários motivos não irei citar, que por causa do tabu da igreja, ao chegar na lua de mel, a menina não conseguiu nem deixar ele tirar roupa, porquanto a igreja falava que era feio, que não pode. E ele foi tão sábio que ele não passou dos limites, esperou o tempo dela, isso durou meses. E depois, hoje, eles têm uma vida saudável. Imagine isso na cabeça de adolescentes que foram criados dentro da igreja, vendendo essa visão que é horrível, que não pode. E agora vamos embasar na Bíblia. Porque Deus ama a relação sexual entre homem e mulher. Então a primeira coisa tá lá em Gênesis 2, 24. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Quando você vê a relação sexual do pênis entrando na vagina, ele se torna uma só carne. Isso é impressionante. Então você vê como que Deus faz a fisiologia do homem, o corpo dele, do corpo da mulher, e ele faz exatamente para isso. A vagina, o canal vaginal é para receber o meu amigo o pênis. Então aí ele libera o sêmen onde há gestação, onde nascem os bebezinhos. Então é lindo demais. Então nós precisamos falar para os nossos jovens e adolescentes que sexo é bom, é maravilhoso, mas espere o tempo certo, você tem que falar para os jovens. Mas a gente não pode falar que, nossa, não é horrível. Não, sim, é muito bom, é muito legal. Só que no tempo certo, fora do casamento gera muita dor. Porque não foi para esse tempo que Deus fez. Como que sexo é para dentro do casamento? Tá lá em Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ah, mas matrimônio é quando alguém encontra outra pessoa e resolve morar junto. Não, baby, não é. Matrimônio aqui é festa de casamento, é cerimônia de casamento, é o casamento em si. Essa mesma passagem é usada em que Jesus usou na palavra das 10 virgens, lá em Mateus 25, 10, que são as bodas. Então é casamento, é pós-casamento. Digno de honra entre todos sejam matrimônios, bem como o leito sem mácula. Mácula aqui é sem passado, sem mancha, sem história, ou seja, no leito matrimonial, quando não existe história, vai ter mancha de sangue, o ímen que se rompe. O leito sem mácula é um leito sem mancha, sem passado. Vai vir essa mancha pós-casamento. Na cultura judaica, isso era tão sério que após a cerimônia, os noivos eram levados para o quarto nupcial e as pessoas esperavam o noivo mostrar o lençol manchado de sangue, mostrando que sim, aquela noiva esperou por ele e o ímen foi rompido e isso foi realizado. Então, muito claro que a relação sexual é para pós-casamento. Esses dois princípios básicos nós precisamos falar para os adolescentes e jovens e deixar claro isso para ele, porque Deus é perfeito, porque Deus trouxe a relação para dentro do casamento, porque ela une o casal. E quando ela é feita fora do casamento, o que a Bíblia ela traz, a impureza sexual, que faz parte da imoralidade, que é o sexo fora do casamento, que consome a carne, porque faz parte da obra da carne.
quando a relação acontece fora, antes de casar, ela é uma relação que consome o ser. E após o casamento, essa consumação, esse mal que existe no corpo, ele não acontece dentro do casamento porque tem a bênção do Senhor. Então, quando nós vemos casais que têm relação sexual antes de casar, é uma relação eternamente insatisfeita. Ela tem uma simples papai e mamãe, uma relação, mas daí não sacia mais, aí ele precisa de algo a mais e sempre precisa de mais algum estímulo. Às vezes ele quer fazer com 3 pessoas, usar mais adereço, porque vai consumindo a carne. Porque é tão lindo quando no contexto de casamento, esse desejo de incrementar, de ter algo a mais, ela não existe, porque não há consumação de carne, porque você não está debaixo das obras da carne, mas sim das bênçãos de Deus. Quando nós entendemos neste contexto que Deus fez homem e mulher e que Deus abençoou isto, eu vou dividir em 3 partes. Essa vai ser a primeira parte. Deixe o seu like, inscreva no nosso canal. Até!